Menegatti, me diz uma coisa. Você perdeu uma Copa do Mundo porque um dirigente pediu a tua cabeça. Você perdeu aquela Copa, não perdeu? 94. 94, né? Você contou em vários lugares essa história, né? Mas me chamou a atenção que tu perdeu a Copa por causa disso, né? Eu era setorista do Inter em 92, trabalhava na Zero Hora. Aquele Inter que foi campeão da Copa do Brasil, com Antônio Lopes. E aquele Inter que na Libertadores, no ano seguinte, 93, ficou em quarto, numa chave de 4 na Libertadores. Passavam 3, ou passavam 2. Era o Inter, o Flamengo e 2 clubes colombianos. E o Inter tinha uma expectativa, campeão da Copa do Brasil, um time bem ajeitado. Contratou 2 jogadores do Grêmio, né, mas um deles estava com problema de joelho, que era o Jairo Lenzi, que saíram do Olímpico Beira-Rio. E o Jandir, que era o capitão do Grêmio, o volante. O Jandir muito identificado com o Grêmio show do Otacílio, com o Grêmio multicampeão, gaúcho e tal, campeão da Copa do Brasil de 89. Então era um time que tinha tudo para dar certo. Mas houve um desacerto ali, entendeu? As renovações de contratos feitas pelo Internacional de 92 para 93 foram renovações de jogadores que se valorizaram para os padrões da época, né? Eles comparam com os padrões de hoje. O Bolívar sabe bem disso e tal. Então os jogadores se valorizaram, o Inter teve renovações difíceis, a do Maurício, ponteiro direito, a do Célio Silva, deu uma dor de cabeça enorme, vice-futebol do Inter era o Pedro Paulo Zac, e o presidente era o Jasmus. Lá pelas tantas, quando o Inter está numa crise de ser eliminado, isso acontece, tá aí, é um assunto recorrente do Inter, inclusive, aconteceu no Grêmio recentemente, o Inter começou a atrasar o salário dos jogadores. E aí os jogadores me bateram isso, e não foi um, né? Foram vários, assim, e eu fui construindo uma matéria para Zero Hora, conversando com vários jogadores daquela oportunidade, para construir uma matéria realmente forte. E aí eu chamei meu chefe, que era o Divino Fonseca, já falecido, e falei para ele, olha, tem uma matéria que é uma bomba, que é isso, tinha quanto é que devia depois da vírgula. Tudo. E aí eu falei, só que eu acho que tem que consultar a direção do jornal. Era o Augusto Nunes, o diretor de redação da Zero Hora. O Zero Hora tinha trazido o Augusto Nunes do mercado de São Paulo para cá e tal. E aí o Divino falou, não, vamos dar antes que a concorrência dê, qualquer coisa eu mato no peito. E aí eu fiz a matéria, e o ex-presidente Asmus, a matéria não foi assinada, não gostou da matéria. E ele reclamou para o Marcos Dvoskin, que era o vice-presidente de jornais do Grupo RBS, que era conselheiro do Inter. E o Dvoskin mandou me afastar. Num dia aí eu fui chamado pela direção do jornal para dizer assim, olha, você está sendo preparado para ir para a Copa de 94, eu estava fazendo inclusive em inglês, as custas da RBS, eu ia cobrir a Copa América que ia ter, eu ia ficar assim, você sai do Inter agora, vamos te afastar para esfriar, baixar a temperatura, depois você vai viajar, vai ficar um mês fora com a Copa América, e depois tinha uma seleção brasileira B que ia fazer uma excursão pelos Estados Unidos para o Parreira, talvez pegar 1 ou 2 jogadores, tal, jogava até o Luiz Carlos Vinck nessa seleção, ia ficar um mês nos Estados Unidos. Você vai para lá, você vai ficar 2 meses fora, quando você voltar, você já toma o setor do Inter e tal. Eu falei assim, olha, eu não concordo, mas eu aceito. Acho que a RBS tem que se impor. Até porque o meu chefe falou, vamos dar antes que a concorrência dê, qualquer coisa eu mato no peito. Ele fez esse gesto. E o Divino Fonseca foi um grande jornalista da revista Placar. Fazer só um parênteses aqui. Tem uma coincidência, né? O filho do Divino Fonseca é um dos melhores amigos do meu filho hoje. Nossa, interessante. Se encontraram em colégio, no João Mistrez, é um rico do menino. E eu encontrei o Divino também em algumas oportunidades. E ele faleceu agora, nesse ano de 2023. E aí, no dia seguinte, eu sou chamado na redação da Zero Hora e eu fui demitido. Porque, o Internacional não ficou satisfeito com esse processo que a gente chama no jornalismo de geladeira, de ficar esfriado, né? Não é só geladeira, o Internacional pediu a tua cabeça. E ali eu fui demitido. Zero Hora. E te doeu muito não poder ter participado daquele eu estava num momento de ascensão da minha trajetória como profissional, eu era um menino, né? Eu tinha 20 e poucos anos, eu tinha trabalhado no Grupo RBS no Diário Catarinense, eu tinha trabalhado na Zero Hora, estava ali há 6 anos no Grupo RBS. Quantos anos tu tinha isso aí, mais ou menos, Menegatti? Eu tinha 20, eu fui para Santa Catarina com 19, fiquei lá 2 anos, 21, eu tinha 22. Nossa, novo. 22, 23, 23 anos por aí. Muito novo, eu estava num momento muito legal, assim, né? Muito legal de crescimento profissional. O Inter ajudou, porque eu era setorista do Inter na Copa do Brasil, o Inter foi campeão da Copa do Brasil, eu era o setorista e tal, então foi um momento muito bacana. Eu estava vivendo e aí vem aquilo ali, foi um susto, assim, né? Te tiraram o tetra. Eu jovem e tal. Aí, na outra semana, o Hilton Momba, que é o chefe do Correio do Povo, chefe de esportes, me convidou para ir para lá.
Aí eu pedi para ele esperar um pouquinho, que eu estava terminando a minha faculdade, terminei minha faculdade primeiro. Em agosto eu fui pro Correio e logo no ano seguinte, 94, eu fui pra Band. Faz parte, foi um tombo, mas um tombo com aprendizados, né? Depois eu virei chefe na Band e eu tirei uma grande lição, né? Que a gente tem que saber. É o que eu digo o seguinte, eu resumo assim, tem que saber quando tu tem uma caneta na mão e quando tu tem um lápis. O meu chefe não tinha uma caneta, ele tinha um lápis. E ele tinha que saber que o lápis dele podia ser apagado o que ele escreveu. Quando ele disse, vamos usar antes que a concorrência dê. Mas acontece, e eu levei isso pra mim, né, como gestor de... Não, tem coisas que tu tem que consultar o teu superior para saber até onde vai o teu quadrado, até onde vai o teu limite de mandar. Ele decidiu bancar, ele foi demitido uma semana depois também. Houve uma pressão da redação da Zero Hora, que todo mundo sabia a circunstância, que eu era muito bem quisto, como um jovem que veio do Diário Catarinense, tinha muitas relações lá dentro e houve uma pressão, ele acabou também perdendo o emprego. Acho que ele cometeu um erro, como eu já cometi 500 erros, eu não culpo. Eu não saí, na verdade a minha bronca não foi com ele, tá? A minha bronca ali foi com o ex-presidente do Inter, José Asmus. Essa foi uma bronca, que eu acho que quando um dirigente pede a cabeça de um repórter, não é algo leal. Não, eu falei isso pro presidente, né? Eu falei pra ele isso aí. E olha o que eles perderam, Bolívar. Olha aí. Melhor jornalista do Rio Grande do Sul aí. Não, isso é um exagero. Mas isso é um exagero carinhoso da tua parte. Mas eu acho que... E aí, até o meu caso foi discutido, na época do Conselho do Inter, pelo ex-presidente do Inter, Gilberto Medeiros, pai do Marcelo Medeiros, que era desafeto público do Internacional do José Asmus, ele chamava de Império Otomano e tal, Asmus, Zac, que comandavam o clube, e ele falou assim, ainda por cima pediram a cabeça de um jornalista que é colorado, vocês não sabem, mas eu vou dizer aqui, é colorado, ainda por cima isso e tal. Mas essa aí. Mas foi um aprendizado, foi duro, na época foi Imagino. duro, mas